Bom, prezados alunos, a gente vai fazer uma videoaula com a resolução de um exercício do livro do Rodrigo Porto, referente ao assunto de perda de carga linear em condutos fechados, né? E o exercício é o 2.7 do livro e o enunciado é o seguinte: a água escoa em um tubo liso com rugosidade absoluta de zero, ou seja, ele é absolutamente liso, não tem imperfeição nenhuma, né? E o número de Reynolds desse escoamento é de 10 na 6. Depois de vários anos de uso, observa-se que a metade da vazão original, ou seja, se eu agora passar uma vazão que era metade daquela original, eu vou ter a mesma perda de carga que eu tinha inicialmente, ou seja, com o tubo totalmente liso, né? O que aconteceu nesse caso? Eu tinha inicialmente um tubo totalmente liso, como esse, vamos supor, né? E com o passar do tempo ele foi se deteriorando, né? E foi apresentando incrustações no seu interior, e essas incrustações elas perturbam o escoamento, aumentando a perda de carga, né? Então, antes eu tinha uma vazão X que passava nesse tubo aqui e provocava uma perda de carga qualquer. Agora, nesse novo tubo, a mesma perda de carga é causada por uma vazão x sobre 2, uma vazão bem menor, né? E aí ele me pede qual é o valor da rugosidade relativa do tubo deteriorado. Lembrando que rugosidade relativa é a relação entre a rugosidade absoluta, esse Ezinho, e o diâmetro do tubo, né? Então, essa rugosidade relativa ela aparece aqui na fórmula de Swami-Jain, aqui nesse termo aqui, é esse Ezinho sobre D, né? É simplesmente uma relação de quão importante as imperfeições do tubo são em relação ao seu diâmetro, ao seu diâmetro de escoamento, né? Então a gente tem a fórmula de Swami-Jain, que calcula diretamente o fator de atrito F, e sempre muito importante a fórmula universal da perda de carga, que é a fórmula para cálculo de perda de carga linear em condutos, né? Que usa esse fator F e depende também do comprimento do conduto, da velocidade, do diâmetro e da gravidade, né? E como que a gente vai abordar esse problema? Então a gente vai ter algumas coisas que vão mudar da situação original para a segunda situação. O que vai mudar? O fator F vai mudar, né? Porque eu vou ter uma nova rugosidade, né? E a velocidade vai mudar, né? Porque num primeiro momento eu tenho um Reynolds igual a 10 na 6, que é fruto de uma determinada velocidade. A gente sabe que o número de Reynolds depende da velocidade e do diâmetro, né? E num segundo momento essa velocidade vai cair à metade. Por que vai cair à metade? Se o Reynolds, se a vazão na segunda situação for a metade, a velocidade, consequentemente, também vai ser a metade da velocidade original, né? Como o diâmetro não mudou, o Reynolds depende do diâmetro e da vazão, para eu ter um Reynolds que é a metade de 10 na 6, a minha velocidade tem que ter caído pela metade também, ok? Então a gente vai ter, vamos dizer, uma situação ΔH antes, vamos chamar de perda de carga antes, eu vou ter uma perda de carga antes,
que vai ser função do F de antes e da velocidade de antes, né? E eu vou ter uma perda de carga depois. Que vai ser função do fator de atrito depois, vamos chamar assim. E vai ser função da velocidade depois, né? E o que o enunciado nos diz? Ele nos diz que o ΔH antes é igual ao ΔH depois. Ou seja, a mesma perda de carga é verificada, né? Porém, o que mudou? O F que aumentou e a velocidade que diminuiu, né? A velocidade diminuiu pela metade, ok? Olhando isso aqui, é fácil de ver que necessariamente o F depois vai ser 4 vezes maior do que o F antes. Por que 4 vezes maior? Porque a velocidade vai ser 2 vezes menor, ok? Só que a velocidade entra ao quadrado na fórmula universal da perda de carga. Então, a velocidade 2 vezes menor elevado ao quadrado, eu vou ficar com um termo aqui que é 4 vezes menor do que o original. Então, para a perda de carga ser igual nas duas situações, como esse termo aqui, v ao quadrado, é 1/4 do original, esse termo aqui, o F, tem que ser 4 vezes maior, né? Porque os outros fatores não mudam. O L não vai mudar, nem o diâmetro não vai mudar, nem a gravidade não vai mudar, evidentemente, né? Ficou claro isso? Se não ficou claro, a gente pode demonstrar isso por meio de um equacionamento, tá? Vamos pegar aqui. Então, a gente sabe que a perda de carga antes é igual à perda de carga depois, né? Então, escrevendo a equação universal da perda de carga, a gente vai ter o fator de atrito antes, vezes o comprimento, vezes a velocidade antes, dividido por d e por 2g, tem que ser igual ao fator de atrito depois, multiplicado por L, multiplicado pela velocidade depois, dividido por d por 2g, né? Perda de carga é igual, então, desdobrando a equação universal, é isso aqui se verifica, né? Porém, a gente pode cortar um bocado de coisa aqui, né? Porque o L é igual nas duas situações, então a gente pode cortar L aqui e L aqui. Pode cortar D, pode cortar 2G e 2G, né? Então a gente vai ficar com F, V quadrado antes, é igual a F depois, V quadrado depois. Só que a gente sabe também que o V de antes é 2 vezes o V de depois. Por quê? Porque ele diz que metade da vazão original, né? Então, a vazão caiu pela metade, ou seja, a velocidade também caiu pela metade, né? Com isso, a velocidade inicial tem que ser 2 vezes a velocidade final, né? Substituindo essa equação aqui nessa e já simplificando os termos que são comuns, a gente fica com o quê? Que o F antes vezes 2 vezes a velocidade depois ao quadrado é igual ao F de depois vezes a velocidade depois ao quadrado. Com isso, a gente vai ficar com F de antes vezes 4 vezes velocidade depois é igual a F de depois vezes velocidade depois ao quadrado. Cortando velocidade depois com velocidade depois, a gente vai ficar aqui o F depois do enferrujamento tem que ser 4 vezes maior do que o F antes. É lógico, né? Isso é compreensível. O fator de atrito ele é maior num tubo
todo enferrujado do que num tubo liso, né? Então, com isso, fica demonstrado que o F depois da incrustação tem que ser igual a 4 vezes o F antes. E quem é o F antes? A gente tem como calcular o F antes? Vamos ver se a gente tem. O que a gente precisa para calcular o F inicialmente? A gente precisa do Reynolds. O Reynolds é dado, é 10 na 6. E a gente precisa dessa relação E sobre D. A gente tem essa relação? Tem, né? Porque se o Ezinho for zero inicialmente, todo esse termo aqui vai para zero, né? Com isso, o nosso F antes vai ser quanto? O F antes vai ser igual a 0,25 dividido por, abre parênteses, log 10 de quem? De zero, porque todo esse primeiro termo vai para zero, mais 5,74 dividido por Reynolds, que é 1 milhão, elevado na 0,9. Tudo isso ainda vai elevado ao quadrado, fecha parênteses. Com isso, eu tenho que o F inicialmente é de 0,012, ok? E o F depois vai ser quem? A gente já sabe, vai ser 4 vezes o F antes, né? Então, eu posso calcular diretamente aqui. 4 vezes esse cara aqui. Então, meu F depois vai ser isso aqui, né? Bom, agora ficou fácil, né? Eu posso usar essa equação aqui para determinar quem é a rugosidade relativa, Ezinho sobre D. Na nova situação, ela não vai mais ser nula, ela vai ser algum número qualquer, porque essa rugosidade passou de zero para alguma coisa, né? Eu tenho todos os elementos para calcular essa rugosidade relativa, esse termo aqui. Tenho, né? Porque eu conheço o F e eu conheço o Reynolds. Quanto vai ser o Reynolds? Vai ser metade de 10 na 6, porque agora a vazão caiu pela metade, consequentemente a velocidade também caiu pela metade, né? A gente poderia determinar isso analiticamente, né? Mas eu vou fazer isso numericamente usando a função estimar meta do Excel, né? Eu vou dar um chute inicial para o meu F, vamos dizer que seja, sei lá, aliás, para o F não, vou para o Ezinho sobre D, vou dar um chute inicial de, sei lá, 0,1, ok? E aí eu vou calcular o F chute em função desse meu Ezinho que eu calculei. Então, ele vai ser 0,25 dividido por, abre parênteses, log 10, desse meu chute, dividido ainda por 3,7, né? Vezes mais 5,74, dividido por quem? Quem é o Reynolds nessa situação? Vai ser 500 mil, né? 500 elevado na 0,9. Fecha, eleva ao quadrado. Deu, em números decimais, deu 0,1. Então, eu errei aqui, provavelmente, o meu chute para o Ezinho sobre D, né? Eu tenho que fazer esse valor convergir para o F depois, né? Como eu vou fazer isso? Eu vou variando esse valor de Ezinho sobre D até que eu atinja o meu valor exatamente igual a 0,046. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em dados, teste de hipóteses, atingir meta. Quero que essa célula convirja para o valor de 0,0464, né? E para isso eu vou variar essa célula aqui. Mando ele calcular. Ele testa várias alternativas e chega num valor de
0,0179, né? Para esse valor, ele atingiu um valor de convergência de 0,0468, um pouquinho diferente, né? Ele tem uma certa tolerância, né? Então, se ele chega mais ou menos perto do resultado, ele já considera aceitável, né? Com isso, eu determinei qual é a rugosidade relativa do novo tubo, desse tubo na situação enferrujada, né? Que dá aí 0,018 adimensional, ok? A gente poderia determinar isso analiticamente? Poderia, mas tem um pequeno detalhe aí, né? Vamos determinar analiticamente como que a gente vai fazer. Bom, a gente sabe que o f depois é esse valor aqui, né? Então, vamos isolar todo esse termo aqui, todo o numerador dessa equação, passando esse f dividindo. Então, eu vou dizer que logaritmo de etc ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a 0,25 dividido pelo tal do f, né? Eu chamei de etc todo esse termo que está aqui dentro do meu parênteses, né? Para tirar a raiz quadrada, eu tenho que tirar então a raiz, né? Então, logaritmo de etc vai ser quem? Eu posso usar o Excel e dizer raiz disso aqui, né? E ele vai me dar um número positivo, né? Agora vejam o seguinte, esse termo aqui, ele tem duas raízes, né? Ele tem a raiz positiva, 2,32, e ele tem a raiz negativa, menos 2,32, né? Qualquer um desses dois elevado ao quadrado vai chegar no mesmo resultado, né? E aí, qual dos dois eu vou usar, a positiva ou a negativa, né? Eu vou ter que usar a negativa, tá, gente? Porque senão esse termo aqui de dentro vai para um valor que é totalmente sem sentido, tá? Vocês podem fazer esse teste, mas eu já garanto para vocês que vocês têm que usar a raiz negativa, ok? Então, esse termo aqui de dentro vai ser menos 2 na 32. E agora, como é que eu tiro do logaritmo? Esse aqui é um logaritmo decimal, né? Então, isso quer dizer que etc é igual a 10 elevado na menos 2,32. Então, meu etc vai ser quem? 10 elevado nesse valor aqui, ok? Então, Ezinho dividido por 3,7 D vai ser quem? Vai ser igual ao meu etc menos 5,74 dividido por o Reynolds, que é 500 mil, elevado na 0,9, ok? E isso é Ezinho multiplicado por 3,7. Então, o Ezinho sobre D vai ser igual a isso aqui, multiplicado por 3,7. Com isso, eu chego no valor de 0,0175, ok? Agora eu cheguei analiticamente, então esse aqui é o valor preciso, né? Diferente desse aqui, que é um valor calculado numericamente e deu uma pequena diferencinha aí, ok? Olhando lá no nosso livro, a gente vê que o resultado é exatamente esse, 0,0175, ok? Com isso, a gente termina o exercício e desejo bons estudos a todos.